nós temos a receita bruta e a anulação da receita. A receita é o valor que a empresa recebeu em dinheiro ou receberá em títulos de crédito. Certo aí? Bom, então, é a receita líquida. Tá bom, então, lucro líquido dividido pela receita líquida, eu encontro aqui um coeficiente. Certo aí? Que pode ser 0,8, pode ser 1, pode ser 3, que seja. A pergunta é, que coeficiente, que indicador é esse? É um indicador econômico. Então, o indicador econômico obtém-se pela relação entre elementos componentes da demonstração do resultado. Certo aí? Bom, agora, quando eu pego o ativo circulante e divido pelo passivo circulante, também encontro aqui um coeficiente. E digamos que esse coeficiente seja, por exemplo, 1,2. Significa dizer que eu tenho ativos de curto prazo na proporção superior ao passivo de curto prazo em 20%. Eu tenho R$1,20 de ativo de curto prazo para pagar R$1 de passivo de curto prazo. Certo? Isso é bom, isso é ruim? Depende de compararmos com vários fatores. Certo? Então, veja, para você, 1,2 seria bom ou seria ruim? Quer ver como depende? Né? Primeiro, eu posso analisar isto dentro de uma série histórica da própria empresa. Digamos que lá no ano, estejamos no ano 3. No ano 1 foi 3. No ano 2 foi 2. Estamos no ano 3 a 1,2, quer dizer que está caindo, não está? Então é necessário analisar outros fatores para ver se essa empresa não está indo para o buraco. Né? Ou então poderia ser o contrário também. Analisando a série, ele subiu de meio para 1 e agora é 1,2. Então ela está em crescimento. Esse crescimento, será que não está causando buraco em outro setor? Né? Então, veja que não se analisa só um item, analisamos um contexto. Certo? Ou então, essa empresa teve uma série crescente, mas será que ela ainda é uma das 10 que estão liderando o mercado? Temos que analisar a série de crescimento das concorrentes no conjunto. Então, são fatores que vão gerar informações. E essas informações vão fazer com que haja tomadas de decisões. Então, por isso, veja, olha, são dados do balanço que, por meio de técnica, encontram o quê? Indicadores econômico-financeiro ou econômico-financeiro para gerar informações. E essas informações, essa comunicação pode produzir uma reação ou uma decisão, positiva ou negativa que seja. Certo? Muito bem. E aí, claro que quando eu pego a relação entre elementos do balanço, falamos que aqui está um indicador o quê? Financeiro. Agora, você aplicou seu dinheiro por um determinado tempo na caderneta de poupança. O seu dinheiro é o seu ativo, concorda? Depois de determinado tempo, rendeu um determinado valor. Então, seria algo assim. O lucro líquido do exercício, que é um elemento econômico, dividido pelo ativo total da empresa. Então, esse ativo da empresa está aplicado por determinado tempo, trouxe qual é o lucro líquido? Isto também é um coeficiente. Que coeficiente é esse? Aí sim, é um coeficiente o quê? Econômico, financeiro, que é uma relação entre elementos da DRE e do balanço. Aí você pergunta, quer dizer que analisar demonstrações contábeis é, acima de tudo, analisar balanço e DRE? É. Mas e as outras demonstrações? Ah, você estudou lá na contabilidade geral avançada que as demais demonstrações são demonstrações auxiliares.
Mas auxiliares a quem? Ao balanço e a DRE. Por exemplo, a DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Não é isso? Ora, aqui no balanço, como o balanço, de acordo com o artigo 176, parágrafo 1º da Lei 6.404, deve ser publicado, balanço e todas as demonstrações, na forma comparativa, está lembrado? Como assim? Se eu estou apresentando o balanço do ano 1, 31/12 do ano 1, eu tenho que trazer também o saldo da posição do ano anterior, 31/12 do ano 0, para que se possa comparar, não é assim? Agora, o balanço comparativo, no que se refere à conta lucro acumulado, por exemplo, ela só diz quanto que é o lucro acumulado do ano anterior e qual é o lucro acumulado deste ano. E se eu quero saber a evolução do que ocorreu nessa conta lucro, aumentando ou diminuindo ao longo do exercício, eu não encontro no balanço, mas vou encontrar numa demonstração auxiliar, que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulado, que vai dizer, olha, saldo anterior de lucro acumulado, 0. Teve lucro líquido no exercício de 1 milhão, constituiu tais reservas de lucro, apropriou tais dividendos, finalizando com o lucro acumulado 0, por ser uma sociedade anônima, não pode deixar saldo na conta lucro acumulado. E, então, se eu olho para o balanço, o lucro acumulado nem aparece, porque ele tem que estar zerado. Mas teve lucro? Eu vou verificar a DLPA, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, ele vai dizer qual foi o lucro e o que é que foi feito com esse lucro. Certo? Então, veja que é uma demonstração que auxilia que, ao analisar o balanço, eventualmente eu preciso ir lá e buscar informações. Assim também deve ser com as demais demonstrações. Demonstração de mutações do patrimônio líquido, ela vai demonstrar toda a mutação ocorrida no PL de um ano para o outro. É dado do balanço, ele auxilia o balanço. Né? Demonstração de fluxo de caixa. Então caixa, o dinheiro disponível da empresa era 1 milhão e passou a 5 milhões. Mas como chegou a isso? Quero saber o detalhe disso. Eu vou encontrar na demonstração de fluxo de caixa. Né? E demonstração do valor adicionado. O que é valor adicionado? Está lembrado? Demonstração do valor adicionado tem duas coisas. Quais são? Demonstrar o valor adicionado, que é a riqueza gerada, e demonstrar a distribuição do valor adicionado, que é demonstrar a destinação dessa riqueza. Certo? Ora, o balanço e a DRE são elementos essenciais para demonstrar a existência da riqueza, e esse detalhamento você vai encontrar na demonstração auxiliar. Então, quando se fala em análise das demonstrações contábeis, como era muito comum antigamente, podemos também chamar de análise de balanço, simplesmente, ou análise contábil, que é a mesma coisa. Certo? E por que análise de balanço? Porque o balanço é a fotografia do patrimônio da empresa. A empresa tem um patrimônio só. Certo? E os seus ganhos e perdas poderiam estar aqui direto no PL, mas para gerar informações, registramos separadamente e produzimos uma demonstração própria para isso. Mas então, a fotografia da empresa é a fotografia do seu patrimônio, que é o balanço. Então, analisa-se o balanço. Certo? E a parte mais importante, a empresa tem fins lucrativos. E o seu lucro, que vai aparecer aqui no PL, está detalhado lá na demonstração do resultado do exercício. Reconhecido em que momento? No momento que recebe ou paga? Não, no momento que ocorre o fato econômico, o fato gerador. Certo? E aí, então, essas são as principais demonstrações, mas a maior e principal mesmo é o balanço. É o balanço, é o patrimônio da empresa que se analisa. Certo aí? Então, em análise das demonstrações financeiras, né, a demonstração principal é o balanço, daí a análise de balanço. Até a DRE e a análise das demonstrações financeiras passa a ser uma demonstração auxiliar. Claro que num contexto jurídico nós chamamos de demonstrações principais balanço e DRE e as demais demonstrações auxiliares. Mas em análise das demonstrações contábeis ou análise das demonstrações financeiras ou análise de balanço, analisamos o balanço da empresa, aqui está o patrimônio. Entendido aí? Muito bem. Então, pessoal, né, para evoluir um pouquinho mais nessa introdução, fica aquela questão, ó, vai começar um curso de análise das demonstrações contábeis.
O que é análise das demonstrações contábeis, ou análise das demonstrações financeiras, ou análise de balanço, que é tudo igual? Fica aqui um monte de interrogações, né? O que pretende com essa análise? Quais são os seus métodos? Para que usá-la? Qual a sua validade? Qual a sua confiabilidade, extensão, profundidade? Então, olha, né, o que se pretende? Primeiro, quando se está analisando o balanço, não se pretende, assim, né, em hipótese alguma, distorcer. O analista vai dizer, doa quem doer, exatamente o diagnóstico certo, né, do patrimônio de uma entidade, do ponto de vista econômico-financeiro, assim como seria o médico dando o diagnóstico do seu paciente. Né? O paciente, por mais que seja dolorido, ele quer o diagnóstico certo. O patrimônio de uma entidade, por mais que seja dolorido aos seus proprietários, seus investidores, cabe ao analista dar o diagnóstico que reflete essa realidade. Né? Então, é isso que se pretende. E aí, evidentemente, que a análise pode ser usada para o quê? Segmentar para os objetivos que se queira. A empresa quer abrir uma filial, a empresa quer lançar ações no mercado, a empresa tem que pegar um crédito junto ao banco, a empresa vai participar de licitação pública e se ganhar vai ter que pegar crédito bancário no montante de X ou de Y. Será que dá para prever antecipadamente, por meio da análise, que, né, pode sim participar da concorrência, que tem grandes chances de ganhar, e que se ganhar pode sim estar tranquilo de que os bancos vão ceder o crédito necessário. Então, isto podemos informar, né, gerar essa comunicação, analisar os dados do balanço, e gerar essa informação como uma comunicação a quem vai decidir. Certo aí? Perfeito. Quais são os métodos de análise? E aí nós temos vários métodos, né? Então, mas esses métodos, né, basicamente, se dividem em dois. Existe o método que leva em consideração a verticalidade. Então, eu analiso só aquele ano, digamos 2000 e X1. No ano de 2000 e X1, eu quero saber qual é o índice de pagar, a capacidade de pagar suas dívidas de curto prazo, índice de liquidez corrente. Né? Agora, eu posso analisar isso dentro de uma série histórica, então horizontal, onde eu posso analisar uma série aqui de 3 anos. Então, qual seria o índice de liquidez corrente? Ativo circulante dividido pelo passivo circulante, só do ano de X1, é 0,8. Então, ele tem o quê? 20% a menos de ativo de curto prazo para pagar o passivo de curto prazo. Certo aí? Mas ele está só aqui no ano 1. Agora, se analisar dentro do, né, isso está bom, está ruim? Então vamos lá, no ano 2, isto aqui foi 0,9. No ano 3, isto aqui está 1,1. Então a empresa está em franco crescimento do seu índice de liquidez corrente. Então veja aqui, né, quando se fala em análise, eu preciso saber, eu vou analisar só dentro da verticalidade é o suficiente, ou é necessário também analisar, né, numa série histórica, que é uma análise horizontal. E tanto a análise vertical como a horizontal se aplica para identificar e interpretar qualquer indicador. Certo aí? Bom, para que usá-la? Né? Então, para cada objetivo, eu preciso saber. Então, por exemplo, né, nós sabemos que
quando o empresário, ele vai montar uma empresa, ele precisa de 2 capitais de giro, concorda? Sim ou não? Como assim? Capital de giro da empresa. Né? Porque os profissionais de contabilidade, muitas das vezes, são muito mal orientados sobre o assunto e mal orientam seus clientes. Que o cliente chega e diz, bom, estou querendo abrir uma empresa. Né? Aí você diz a ele, como contabilista, olha, vai ter que ter uma cláusula dizendo qual é o capital que você vai investir. Aí o cliente diz, mas que valor? Aí você, não é qualquer valor, eu coloco aqui e preencho o contrato, você assina, registra na junta comercial e pronto, está valendo. É isso mesmo? Claro que não. Tudo tem um lado científico. Você tem que ser capaz de orientar o seu cliente de que você está abrindo uma empresa e a empresa precisa de um plano de negócio. Né? E saiba que nada traz retorno a curto prazo. É tudo a longo prazo. Por exemplo, você, jovem, acabou de conseguir o primeiro emprego ou conseguiu passar no primeiro concurso público. Já no primeiro mês de trabalho você vai ter dinheiro de sobra? Né? Com certeza não. Se você pretende comprar uma casa, você pretende comprar um carro, você pretende fazer um curso de extensão, etc., vai precisar de capital, já se sabe que será uma reserva de longo tempo. Né? Então, quando você abre uma empresa, no primeiro mês, aquelas receitas que entraram, não quer dizer que seja o seu ganho. Né? Então, evidentemente que vai ter que fazer um projeto de saber por quanto tempo a empresa vai funcionar, né, para ter maturidade de trazer retorno para os seus investidores. E durante esse tempo, o proprietário, os sócios, vão passar fome? Não. Então, ele tem que ter também capital de giro para o quê? A sua sobrevivência, daí 2 capitais de giro. Por isso é que, geralmente, a empresa que abre e fecha é a empresa do jovem que, né, não buscou uma colocação no mercado e casou-se. Por quê? Ele acha que é só abrir uma empresa e ganhar dinheiro. Se esquece de que ele está respirando e tem que se alimentar, tem que investir, que é o seu capital de giro. Ele criou isso? Não. Tem uma atividade econômica que gera isso? Não. E como ele quer abrir uma empresa, né, e na maioria das vezes sem aplicar o capital certo? Capital que vai comprar o quê? O imobilizado, o seu ativo fixo. É um restaurante? Então, o quê? O fogão, o gás, os mantimentos, manter os funcionários até que aquele restaurante passe a gerar lucro, que é um certo tempo. Né? Então, ele não pode fazer a sangria durante esse tempo. Até lá, ele tem que viver. Quer dizer, tudo isso é capital de giro. Né? Então, veja que a empresa, né, os sócios decidem por aplicar um capital, mas você, contabilista, vai ter que passar esse tipo de orientação. Né? Então, o capital aplicado ele vai trazer retorno. Agora, esse capital aplicado inicialmente é para 2 coisas. É para comprar o básico, o mínimo necessário do imobilizado e o restante é capital de giro. Certo aí? Agora, depois que a empresa já tem um know-how no mercado, o seu imobilizado não se compra mais com capital próprio. Se tiver que fazer um aumento de capital por parte do sócio, é para capital de giro. Porque capital fixo, que é o imobilizado, terá que ser por meio de capital de terceiro. Né? E aí você vai analisar o mercado. Quando você vai buscar empréstimo bancário, vocês já viram que o gerente já coloca empréstimo bancário de 12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses, 60 meses, o tempo que você quiser. E para capital de giro, vale a pena pegar empréstimo de tão longo prazo? Faça uma experiência hoje, quando você chegar em casa, entre no site de qualquer banco e faça uma simulação. O banco já preparou ali, dizendo o quê? Que quanto maior o prazo, menor é o quê? O juro. Não é isso? Isto
Facilita a sua vida? Juro de 0,1% é caro ou barato? Ao mês. Juro de 50% ao mês é caro ou barato? Depende do tempo pelo qual você vai ficar suando, sacrificando para pagar. 0,1% para você pagar de forma vitalícia é muito caro. É muito dinheiro que você vai entregar a terceiro. E 50% para você usar um dia é barato. Estão lá alguém vendendo um imóvel ali que vale 500 mil, mas estão pedindo 100, sabe lá? Porque você foi ao banco, pegou um empréstimo de 100 mil, comprou aquele imóvel, agora dia seguinte você anunciou e vendeu por 500 mil, voltou ao banco e pagou o juro do empréstimo de 100 mil, a juros 50% proporcional a um dia. Saiu barato. Né? Então, veja que a gente vai falar em análise das demonstrações contábeis, análise das demonstrações financeiras, mas o ponto mais alto, o ponto mais importante vai ser o momento que a gente vai analisar a alavancagem financeira e a alavancagem operacional. Né? E aí a gente começa a entender o que é uma Petrobras da vida. Né? E a gente começa a entender que uma Petrobras da vida, se não fosse uma empresa pública, ela iria para a falência e fechamento com certeza absoluta. Né? Porque ela está no seu passivo descoberto, infelizmente. Certo? Mas que vai ter solução porque é a empresa do Brasil e nós vamos pagar por isso. Né? Então, veja que analisar uma empresa privada é uma coisa, analisar uma empresa pública é outra, porque envolve, né, essas possibilidades aí. Certo? Bom, então veja bem, né, para que usá-la, né, usar essa análise, qual a sua validade? Que validade? Veja, se você calculou o índice de um determinado balanço da empresa, ele só serve para aquele ano. Né? Só vai valer para aquele ano. No ano seguinte, você vai ter que saber a nova posição, novos dados para calcular esse indicador e analisar. Qual a sua confiabilidade? Então, isso nos leva à seguinte resposta. Ó, né? O que é análise das demonstrações financeiras? Temos que responder essas perguntas. E isto, a resposta é: a análise começa quando termina a contabilidade. Como assim? Vocês estudaram todo o tempo da contabilidade geral básica, contabilidade geral avançada. Quanto tempo, hein? Contabilidade geral básica, vocês estudaram aí 20 encontros de 4 horas. Contabilidade geral avançada, vocês estudaram 129 encontros de 4 horas, que deu 644 horas de estudo, não foi? Vocês fizeram a maior universidade do país aqui estudando comigo. Né? Então, veja que nenhuma universidade do país se estudou tanta contabilidade como vocês estudaram aqui no meu curso. Estão mais que preparados, porque vocês estudaram que técnicas contábeis são 4 itens, está lembrado? É a escrituração, demonstração, análise e auditoria. Como assim? Os fatos ocorrem e eu vou registrá-los. Isso é escrituração, concorda? Não basta escriturar, tem que demonstrar. Então, não basta só lançar, eu tenho que apresentar o balanço, a DRE e as demais demonstrações. Agora, de nada adianta também apresentar as demonstrações se eu não analisá-las para saber a situação econômica e financeira. Agora, de nada adianta analisar algo que não seja fidedigno. Por isso, a nossa lei exige que as demonstrações contábeis das SCAs de capital aberto tenham a auditoria independente. Uma empresa de fora vai dar um parecer se, né, confirma a exatidão matemática do balanço. Então, veja, se o balanço está auditado por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários, isto dá a confiabilidade do que estamos analisando, certo? Então, se coloque no lugar de um banco. O banco vai conceder um empréstimo. E aí depende para quem o banco está concedendo, porque diante do que vocês estudaram, quais são as empresas que têm que ter parecer de auditoria independente no seu balanço? Está lembrado? Vamos lá. As SAs de capital aberto. Mais alguma? SA de capital fechado também ou não?
Ah, ótimo, ela está lembrada, né? Então, de acordo com a Lei 11.638, criou-se as sociedades de grande porte. Essas também estão obrigadas, né? Então, independentemente de ser uma SA, uma limitada, né? Sendo uma sociedade de grande porte, ela também tem que ter parecer de auditoria independente registrado na CVM. E aí entra no que você está falando, né? Sociedade de grande porte é aquela que tem o quê? Ativo total acima de 240 milhões. Ou receita bruta acima de 300 milhões no ano anterior. Quer dizer, este ano, uma sociedade pode ser considerada de grande porte se ela teve o ano anterior, provando que o seu ativo total é acima de 240 milhões ou sua receita bruta foi acima de 300 milhões. Então, essas duas empresas aí, ó, SA de capital aberto e sociedade de grande porte, tem auditoria independente. Imagine uma empresa dessa fez, né, levantou as demonstrações contábeis, são os dados, e fez um relatório de análise e mandou. Análise esta que os analistas do banco concordaram. Pergunto, o tempo do banco ceder esse empréstimo é curto ou é longo? É curto, tem toda essa informação